Nessa noite nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero chamar aqui uma pessoa muito especial, não diferente da semana passada. Mas eu me alegro muito, sabe, queridos, em poder vivenciar essa experiência com vocês. E saber que o Senhor é fiel e Ele cumpre com cada uma das promessas, das palavras que Ele liberou sobre a nossa vida. E talvez você que está sentado aí, você tem uma história diferente, certamente, da pessoa que vai pregar aqui. E da que pregou semana passada. Mas uma coisa em comum você tem com essa pessoa que vai pregar aqui: Deus quer usar a sua vida. Amém? Deus quer que você chegue em lugares onde você vai poder ser um instrumento da glória e da presença do Senhor. Amém? Amados, eu quero chamar aqui a Daíse. É a segunda vez que ela vai estar ministrando a palavra aqui. Daíse contou a história de fé e foi uma bênção, assim como outros irmãos também que contaram a sua história de fé. Mas eu quero apresentá-la também. Semana passada foi a Gi, foi uma bênção também. E sabe, irmãos, o que alegra meu coração é que essas pessoas, elas têm uma história, sabe? Aqui eu e o pastor Washington, a gente tem um certo cuidado de não trazer aqui pessoas que a gente queira que esteja aqui nesse altar, mas buscar ouvir a Deus de quem Ele quer que esteja aqui para ministrar essa palavra. Sabe, irmãos, e essa pessoa que está aqui é uma mulher de Deus, assim como na semana passada, carrega uma história também com Deus, uma história de obediência, de testemunho. E eu tenho certeza, amados, que vocês também vão ser muito abençoados através da palavra que o Senhor vai ministrar na vida da Daíse, que Ele ministrou e que vai liberar sobre a nossa vida também. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu queria que você pudesse orar mais uma vez, querido, porque esse é um culto de oração, essa é uma casa de oração. Então, para isso que nós estamos aqui, eu queria que você curvasse a sua cabeça e você falasse com o Senhor, com as suas palavras. Qual a intenção pela qual você veio aqui hoje, querido? Você precisa saber o que você está fazendo aqui. Não pode ser só porque alguém te mandou vir ou porque você se sentiu obrigado. Não pode ser, querido. Você precisa saber por que você está aqui. Então responda isso aí para você agora. Por que é que eu vim aqui hoje? Qual é o seu objetivo aqui hoje, querido? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus. Porque nós temos sido conduzidos pela Tua palavra essa que está instruindo a cada um de nós o caminho que devemos andar. A obediência é que o Senhor espera de nós. Nessa noite não é diferente. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de te ouvir, de ser ministrada pelo Senhor. E que assim seja, Pai. Porque os nossos corações estão abertos para te ouvir. E sensíveis à tua voz. Fala, Senhor. É o que nós queremos. É ouvir não aquilo que esperamos ouvir, mas o que o Senhor tem a falar. Nós te agradecemos. Obrigada pela vida da Daíse, Senhor. Eu te louvo que o Senhor venha usar a vida dela como instrumento do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor, querido? Boa noite, gente. A paz do Senhor. Realmente eu estou aqui por pura obediência ao Senhor. Porque eu decidi estar nesse lugar. Esse lugar de obediência, de estar abaixo do Senhor e fazer o que Ele quer que eu faça. Pode sentar, irmãos. Como vocês sabem, nós estamos numa série de mensagens e o tema é obediência. E hoje o versículo está em João 14, 15. A palavra de Deus diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Vamos orar, pedir a Deus que Ele venha trazer revelação da palavra dEle? Deus, meu Pai, eu te coloco totalmente, meu Pai, em tua obediência. Eu estou aqui, Pai, porque o Senhor direcionou. Aqui também está, Pai, a tua palavra, ela é tua, ela não é minha. Assim como aqui, Pai, estão os teus filhos.
Eles são teus, Pai, e o Senhor sabe o que cada um precisa. Senhor, que essa palavra ela venha ser uma semente que venha cair no coração e ela venha produzir algo novo da parte do Senhor. Que o Senhor traga clareza, direcionamento, porque nunca faltou uma palavra, porque o Senhor sempre está nos direcionando a fazer algo novo. Que o Senhor venha falar conosco esta noite, Pai, em nome de Jesus. Então, lê mais uma vez. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Esse versículo era Jesus falando para os seus discípulos. Se você pegar todo o versículo 14 de João, era Jesus conversando com os discípulos e ele trazendo direção, confortando, ensinando, trazendo os ensinamentos dele. Em toda a Bíblia a gente não vai ver ninguém que obedeceu como o Senhor Jesus. Ele veio, ele cumpriu todo o seu propósito, ele sentiu as nossas aflições, como em Mateus fala, quando antes dele ser crucificado, ele sobe para o monte e ele fala com Deus: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Então, o Senhor Jesus, ele obedeceu em tudo. Ele foi o nosso maior exemplo, ele é o nosso maior exemplo de vida, de ensinamento, de pessoa que ela se separou para Deus. Ela não precisava orar, mas ele se separava, ele pegava um lugar a sós com Deus e orava, buscava direção a Ele. E a obediência, ela é um lugar, assim como a desobediência também é um lugar. Cabe você decidir qual lugar que você quer ficar. Se você quer obedecer à voz do Senhor, ou se você quer desobedecer. Aqui no capítulo 14, os discípulos, eles tinham um direcionamento, porque Jesus falava, eles ouviam a voz. Então, eles tinham um direcionamento a seguir. E no lugar da desobediência, nós temos um versículo em Gênesis 3:8. Eu vou ler. Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Antes dessa palavra, em Gênesis, você não vai ver nenhuma palavra citando medo. Só teve medo por quê? Porque ele desobedeceu. E quando você desobedece, automaticamente o pecado entra. E o pecado, ele nos torna mais distante da presença de Deus. Jesus, quando ele ensinou os discípulos, ele falava. E os discípulos ouviam a voz dele. A mesma coisa no jardim. O jardim, ele era um lugar secreto, um lugar bonito, um lugar onde que tinha tudo. Tinha a comida, a bebida, tinha água, tinha tudo. E o principal, a presença de Deus. Sabe, a voz de Deus estava lá todos os dias, como a palavra mesmo diz. Todos os dias, Deus ele ia no jardim, na viração do dia, para conversar, para ter um relacionamento com o ser humano. Só que Adão e Eva decidiram desobedecer. E o que acontece? Eles trocaram o quê? O que era eterno pelas coisas simples, pelas coisas terrenas. Então, eles trocaram tudo que era eterno, porque o homem e a mulher, ele nasceu para viver eterno. Mas eles trocaram tudo o que era eterno pelas coisas momentâneas. Mais na frente, em João 14, Jesus ele vai dar um novo direcionamento. Em João 14:16, ele fala, pode colocar? E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, conhecem, pois ele vive em vocês, estará em vocês.
Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Pula, por gentileza, para o 26, fazendo favor. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo o que eu disse. Deixo com vocês a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Você está vendo? As três palavras teve um direcionamento. Jesus com os discípulos, ele falou, tinha uma voz que falava. Cabia a eles obedecer ou não. No jardim do Éden, Deus falou com eles, só que eles decidiram desobedecer. A mesma coisa que hoje para nós. Nós temos o Espírito Santo. Nós podemos pedir direção para Ele, para ouvir o que Ele quer que a gente faça. Em qual lugar que Ele quer que nós estejamos, ser verdadeiramente nesse lugar de desobediência ou obediência, cabe nós seguir ou não. Nesse lugar de desobediência, assim como a palavra fala em Gênesis, fala que o medo, ele nunca havia falado antes na Bíblia, mas quando você desobedece, geralmente o pecado entra, e com isso a gente afasta a presença de Deus. Foi assim que fez no Jardim do Éden. E ele se escondeu. Se escondeu por quê? Porque o pecado afasta a gente da presença. Quanto mais a gente peca, mais distante da presença de Deus a gente fica. E o Senhor, ele veio para quê? Para ter relacionamento. Cabe nós decidir se é relacionamento raso ou se é relacionamento profundo. Lá em casa, hoje, eu estava pedindo direção a Deus e eu falei assim, Senhor, sabe, em qual parte da minha vida que eu decidi verdadeiramente te obedecer? E o Senhor começou a me falar, Ele me trouxe na pregação da pastora Natália, de domingo. E na pregação dela, ela falava assim, que obediência ela tem alguns sinônimos, e o sinônimo de obediência tem uma palavra que fala submissão. E o que é submissão? É você se submeter a uma missão. Aí ela deu o exemplo do servo. O que o servo faz? O servo serve, independente. Se está frio, ele serve. Se está calor, ele serve. Se ele está bem, ele serve. Mas se ele também não está bem, ele serve. E nós, o que nós somos? O Senhor falou comigo, filho. E o que o filho faz? Aí ele pegou e falou assim, o filho, ele tem que honrar. Aí o Senhor falou assim comigo, honra o teu pai e a tua mãe para que seus dias se prolonguem. Foi nessa hora que você começou a obedecer, quando você decidiu honrar os seus pais. Sabe? Porque muitas das vezes, ele falou assim, se você não honrar a base que são para todos, porque todos são filhos. Aqui todos são filhos. Pode ser que você não tenha um pai ou uma mãe, mas você é filho. Então o Senhor falou, a partir do momento que você decide obedecer seus pais terrenos, você começa em um nível de relacionamento mais profundo. Você vai avançar como? Sabe um jogo? Quando você tem que pular de fase, a base você tem que estabelecer. Então, a obediência tem que ter. Então, ele começou a me mostrar, me levar lá atrás, quando eu achava que eu não tinha que obedecer. Por quê? Porque eu tinha um pai violento, um pai que maltratava, um pai que abandonou. E muitas das vezes a gente ligamos obediência, ou então, assim, reverenciar uma pessoa pelo que ela faz por nós. Porque muitas das vezes os filhos obedecem à mãe. Porque geralmente a mãe faz tudo. E o pai muitas das vezes não faz nada. Às vezes o pai não está um pai presente. E muitas das vezes nós queremos que os nossos pais, ou o pai, esteja presente em todo momento. Sabe? Compactue com aquilo que a gente tem, com os nossos sonhos. E muitas das vezes a gente não tem um pai desse. A gente às vezes quer um pai presente, mas a gente nem conheceu o pai. Sabe? Então assim, o Senhor vai me falando, se você começar a obedecer, sabe, você pula de nível. E o Senhor me levou lá atrás, quando eu era muito machucada, por conta das coisas que meu pai fazia, e eu nunca levantei a voz, mas dentro de mim eu não obedecia. E era algo que me causava muita dor, e o Senhor começou a falar assim comigo, se você quer verdadeiramente viver comigo, ter um relacionamento profundo comigo, primeiro você tem que obedecer, você tem que honrar.
Honrar não é o que a pessoa faz com você, honra é honra, sabe? Honrar o pai, você tem que honrar, independente de qualquer situação. Se ele está presente ou não, se ele foi um bom pai ou não, honra é honra. E nisso, o Senhor começou a me desconstruir, foi nessa época. E Ele foi me desconstruindo, e Ele começou a falar comigo, me dá tudo que te causa dor, que eu te dou tudo de mim. E o Senhor começou a me dar tudo que vinha dEle, tudo que era de melhor dEle. Por fim, eu perdoei, eu liberei, e eu nem percebi, sabe, foi automático. Porque quando a gente começa a obedecer ao Senhor, Ele vem nos trazendo direcionamento. E nisso foi. Eu ouvi a voz do Senhor e decidi obedecer. E as outras coisas foi fluindo, sabe? Final de semana eu fui na casa da minha mãe. Aí, meus irmãos, eles não são convertidos. Só que eu falo assim que eles também não vão na igreja. E não tem ninguém para, sei lá, pregar ou dar uma direção. Mas toda vez que eu vou lá, eu tento lançar uma semente. Porque é o Espírito Santo que convence. Então, ele me contou que ele teve um sonho. E no sonho, ele falava assim que Jesus voltava. E ele ficou muito assustado, porque ele falava assim, nossa, Dais, eu tive um sonho essa semana, e Jesus tinha voltado, e eu tinha ficado para trás. Eu falei, e o que mais aconteceu? Aí ele pegou e falou assim, aí eu estava em um lugar, e todo mundo que eu chegava perto da pessoa falava assim, nossa, eu tenho que ligar para fulano para pedir perdão. Não, eu tenho que ligar para outra pessoa para poder pedir perdão. Aí ele falou assim que ele tentava tirar a vida, só que não conseguia, porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias, a morte também ela não estaria, né, presente. E ele pegou e falou assim que na hora que ele conseguiu, no caso, morrer, ele falou assim que o Senhor falava assim com ele, que ele tinha pedido perdão para o meu pai. Aí ele ficou procurando desesperado, mas já era tarde. Então o que eu falo nessa noite? Assim como Jesus, ele direcionou os discípulos, ele deu uma palavra, ele era a direção para aquela época. Deus, ele direcionou Adão e Eva. Mesma coisa hoje, o Espírito Santo, ele quer nos direcionar. Ele quer que nós venhamos estar sensível à voz dele, porque nunca foi por falta de uma palavra, nem por falta de uma direção, porque nesses dias o Senhor tem nos direcionado a estar mais perto dele, a estar sensível à voz dele. Esses dias ele direcionou os pastores para quê? Nos separarmos mais para Deus, sabe? Consagrar a nossa vida para Ele. É isso que o Senhor quer. Ele quer relacionamento profundo. Ele não quer relacionamento superficial, sabe? Então eu falo, busque a Deus enquanto pode achar, sabe? Lá em Salmo fala que os segredos do coração é para aqueles que o buscam. A esses Ele dará, sabe? A revelar. Então o Senhor, Ele quer mostrar, Ele quer falar os desejos do coração dEle. Cabe nós entendermos, sabe? Cabe nós buscarmos, ter profundidade com Ele, sabe? E esses dias, eu estava lendo uma passagem que fala, em Lucas 24, que fala quando Jesus ele morreu e ele apareceu no caminho de Emaús. Ele apareceu para 2 discípulos. Não eram os 12, mas ele apareceu para 2 discípulos. E lá fala que Jesus ele foi conversando com eles e o caminho era longo, porque a palavra fala que era como se fosse 60 estádios de futebol. Então tinha o dia inteiro para poder ele conversar com os discípulos. E lá a palavra de Deus fala que os olhos dos discípulos eles estavam como impedidos de ver Jesus. E antes, um pouco antes, Jesus pregou 3 anos e meio e eles eram os discípulos e eles não conseguiram identificar a voz do Senhor. E foi necessário que Jesus falou. Os olhos dele estavam impedidos de ver. Mas o que eu entendo? Quando os nossos olhos estão impedidos, quando algum sentido nosso está impedido de ver, outro se abre. Então você tem que estar sensível ao quê? À voz. Porque se eles ouviam 3 anos e meio a voz de Jesus, como que eles não conseguiram identificar? Não sei. Mas eles não identificaram. O que eu entendo? Minha filha está lá na salinha. Se ela der um grito ou se ela falar, está no meio de todos. Eu vou entender. E eu vou saber que é ela. Por quê? Eu ouço a voz dela todos os dias. Eu tenho intimidade. Eu tenho um relacionamento com ela. Sabe, todos os dias ela está falando comigo e eu estou escutando. Então,
O Senhor, Ele quer nos levar a um nível de intimidade constante, todos os dias. Sabe, Ele quer que a gente busque Ele todos os dias, para que quando Ele fale, nenhuma voz venha confundir. Sabe, que a voz dele venha ser como voz de muitas águas, que todas as outras vozes que tentam nos falar, nos cercar, elas venham se calar diante da poderosa voz do Senhor. E é isso que o Senhor quer nesses dias, sabe? Ele quer homens e mulheres que estão dispostos a ter tempo com Ele, a investir com Ele, sabe? A se separar para Ele. E é isso que o Senhor tem falado, sabe? Busque mais, busque direcionamento, busque intimidade. Lá nessa passagem, fala que os olhos dele só foram abertos quando Jesus sentou na mesa com ele. Jesus passou o dia inteiro com eles e ainda por cima foi para a casa deles. Chegou na casa deles, no partir do pão, que os olhos foram abertos. No lugar de mesa, lugar de relacionamento. Intimidade com Deus. E é isso que o Senhor quer, sabe, essa noite. Um dia a Camila foi lá em casa, ela ficou rindo. Por quê? Quando a Laura está chegando da escola, eu preparo a mesinha para ela, quando não é eu e o Rafael. Por quê? Eu quero relacionamento. Eu coloco a mesinha para ela, ela já chega. Já fez meu cafezinho? Fiz. Por quê? Porque lá eu quero saber como foi seu dia, minha filha. Sabe? Eu quero ter relacionamento profundo. Eu quero que ela ouça a minha voz e que ela saiba a direção que eu tenho que dar para ela. Sabe? Então, nessa noite, o Senhor, Ele quer relacionamento conosco. Sabe? E eu não sei vocês, mas eu quero ver uma vida total de entrega. Eu estou aqui porque eu decidi obedecer. Eu não estou aqui porque eu quero. Mas eu estou aqui porque eu falei, Senhor, eu vou te obedecer, custe o que custar. Eu não quero que os meus olhos estejam nessas coisas terrenas que passam. Eu quero que os meus olhos estejam naquelas que são eternas. E eu falei com Jesus, Senhor, o Senhor sabe o desejo do meu coração, o Senhor sabe que eu desejo viver uma vida inteira de entrega. Hoje eu tenho minhas filhas, mas eu não quero que elas sejam prioridade na minha vida. Hoje eu tenho meu marido, mas eu não quero que ele seja prioridade na minha vida, porque se Jesus pedir elas hoje, eu quero prosseguir. Eu quero continuar firme no propósito. E quando Jesus voltar, eu quero que ele olhe para mim e fale, vem filha fiel. É isso que eu quero, sabe? Eu quero que o Senhor possa confiar em mim, assim como no livro de Isaías fala que Deus, Ele cria uma pessoa e que Isaías pegou, ele se disponibilizou. Eis-me aqui, envia-me a mim. O que Isaías tinha? Nada. Mas ele tinha um coração entregue, um coração sincero. É assim, sabe, nessa noite que o Senhor vem encontrar um coração sincero. Sabe, venha ter relacionamento profundo. Venha buscar o Senhor acima de todas as coisas, é isso que Ele quer. Se vocês quiserem vir para frente, irmãos, para a gente orar, sabe? Porque é isso que a gente veio para poder orar, buscar mais a presença de Deus. Que o Senhor venha, sabe, trazer direcionamento, que nenhuma outra voz venha te confundir, que a voz do Senhor, ela venha ser inconfundível para você. Quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular.
Jesus. Obrigada, Jesus, por essa noite, Pai. Jesus, aqui estão os teus filhos, eles são teus, Pai. Jesus, direciona a vida de cada um, Pai, que eles venham verdadeiramente, Senhor, eles viver separado para Ti, Jesus. Que a Tua voz venha ser inconfundível, que eles venham viver, meu Pai, direcionado pelo Senhor. Que eles venham buscar a Tua presença mais que o ar que eles respiram, Pai. Que a prioridade deles venha ser o Senhor e que eles venham, Jesus Cristo, verdadeiramente querer mais de Ti, Pai. Querer conhecer o Senhor. Querer ser como o Senhor é, Pai. Direciona eles, traz clareza, Jesus, nesses últimos dias, Pai, que o Senhor venha trazer clareza de uma tal forma que eles venham entender, Pai, e que eles venham estar sensível à Tua voz. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, a casa de cada um, Pai. Que cada um que está aqui representando, Pai, a sua família, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar. Que o Senhor venha trazer algo especial para a vida de cada um, meu Pai, esta noite. Que hoje venha ser um divisor de água na vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor venha falar, que o Senhor venha continuar direcionando, Deus, em nome de Jesus. Enche o coração deles, meu Pai, da Tua presença, da fome e sede, Pai. Não de comida nem de bebida, mas da Tua presença, da Tua palavra. Que eles venham buscar, meu Pai, incessantemente a Tua presença, Pai, porque é isso que nós desejamos. Desejamos conhecer o Senhor, ser como o Senhor é, Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado.